Espere, não role a tela, porque algo invisível acabou de se mover no reino dos céus, exatamente no instante em que você abriu esta mensagem, mesmo que você ainda não tenha percebido, pois quando seus olhos tocaram estas palavras, um anjo sussurrou suavemente no mundo espiritual que finalmente você havia chegado, que Deus vinha tentando alcançar você há muito tempo, e no fundo do seu coração você sempre sentiu isso, aquela atração estranha que puxava o seu espírito, aquele toque gentil que surgia sem explicação no meio do silêncio. Mas desta vez tudo é diferente, porque o arcanjo Miguel estava esperando exatamente 45 minutos para lhe revelar o que está prestes a acontecer. E se você ignorar novamente, se fechar como antes, algo extremamente importante pode desaparecer sem aviso, algo que não retorna quando é perdido, porque você acredita que pular esta mensagem é inofensivo, mas... E se eu lhe dissesse que o céu acabou de pausar o tempo apenas para você, apenas para que esta mensagem chegasse exatamente onde você está sentado agora, pois muitas pessoas ignoram esses sinais todos os dias, mas você foi escolhido para ver exatamente esta mensagem, não por acaso, não por coincidência, mas por um tempo divino perfeitamente calculado, porque algo está prestes a acontecer em sua vida que ninguém lhe contou, algo que estava sendo preparado em silêncio, e Miguel diz que isso está muito mais perto do que você imagina. Então permita-me perguntar, você sabe quantas noites Deus observou você chorar em silêncio sem dizer uma única palavra, não por indiferença, mas porque Ele estava esperando exatamente por este momento, pois você pede sinais, clama por respostas, mas quando elas chegam, muitas vezes passa correndo por elas. E hoje Miguel pede que você não machuque o coração de Deus pulando isso novamente. Não parta o coração dele hoje, porque algo foi preparado para você, algo inesperado, algo divino, algo que depende inteiramente da decisão que você tomará nos próximos minutos, pois Miguel diz que viu a sua alma sofrer, que sabe o quanto você está cansado, exausto, ferido por dentro, mas você nem percebe o quão próximo está da mudança que implorou ao céu com lágrimas. Existe uma razão profunda para esta mensagem ter encontrado você hoje. Talvez seu coração tenha se sentido estranho nos últimos dias, como se algo estivesse prestes a acontecer. Talvez você não tenha conseguido dormir na noite passada, porque seu espírito já sabia. Porque este é exatamente aquele momento que você vinha sentindo, aquilo que parecia imaginação, mas que na verdade é real, e está acontecendo muito mais rápido do que você pensa. E se ao ler isso, você sentir arrepios percorrendo seu corpo, saiba que não é o vento, é o céu confirmando que esta mensagem é para você. E se o seu espírito sentir vontade de chorar sem entender o motivo, é porque sua alma acabou de se lembrar de algo que havia esquecido há muito tempo, pois Deus está sussurrando algo agora mesmo ao seu coração. E mesmo que você ache que não consegue ouvir claramente, Miguel está aqui para traduzir, dizendo que o seu nome foi escrito em um livro dourado há exatamente 45 minutos, que uma decisão foi tomada a seu respeito no mundo espiritual, enquanto você seguia sua rotina sem saber, e é por isso que esta mensagem não podia esperar. É por isso que Deus a colocou em seu caminho hoje, porque o que está prestes a acontecer mudará o seu futuro de uma forma que você jamais esperou. Talvez você não saiba disso ainda, mas alguém do seu passado, sim, exatamente aquela pessoa que você pensou agora, está pensando em você neste exato momento. Eles não sabem o motivo, mas o espírito deles está inquieto, porque o céu está puxando o coração deles, pois algo entre vocês ficou inacabado, algo que precisava amadurecer no tempo certo, e Miguel diz que vocês não deveriam se reencontrar até que este momento estivesse preparado, e agora finalmente está. Então ele pede que você pause por um segundo, respire profundamente. Observe ao seu redor, perceba que algo parece diferente, como se o ar tivesse mudado levemente, e isso não é apenas uma sensação emocional, é tensão espiritual, porque anjos estão cercando você agora,
e um deles está inclusive parado atrás do seu ombro esquerdo, não se vire. Apenas saiba que eles estão guardando você, protegendo seus passos, porque ainda hoje à noite uma mudança começará a se manifestar. E antes de continuar, Miguel pede que você reserve um momento para seguir ou se inscrever, porque ele ainda tem mais a dizer. E esta não é a única mensagem destinada a você, pois perder a próxima pode significar perder um milagre preparado especificamente para a sua vida, e você não deveria pular isso, não desta vez, não agora. E é exatamente por isso que até mesmo a sua tela não travou desta vez, porque quando o céu decide falar, nada consegue interromper o que foi decretado. É por isso que você não se distraiu. É por isso que, apesar de tudo ao seu redor tentar puxar sua atenção para longe, algo dentro de você permaneceu alerta, firme, focado, porque o céu garantiu que o seu olhar interior não se perdesse, que o seu espírito não se dispersasse, que o seu foco permanecesse preso ao que realmente importa neste momento decisivo da sua existência. E por isso é essencial que você não traia esse alinhamento divino, não rompa esse fio invisível que o mantém conectado ao propósito maior, pois algo está prestes a bater à porta da sua vida de maneira ampla e profunda, algo que não tocará apenas uma área isolada, mas atravessará o seu campo espiritual, emocional e até físico, reorganizando estruturas, despertando sentidos, exigindo presença, e se você não estiver observando com atenção, se você se deixar levar pela distração, pelo medo ou pela negação, você pode perder esse chamado. E Miguel declara com clareza e autoridade que um mensageiro do céu já está a caminho. Você ainda não os vê, mas eles já partiram, já se moveram na direção do seu destino. E mesmo que isso soe intenso demais para a mente racional, pergunte a si mesmo com honestidade se você não tem se sentido inquieto ultimamente, se não tem carregado no peito uma estranha mistura de medo e excitação, como se algo grande estivesse se aproximando, algo que você não consegue explicar com palavras, mas sente com o corpo e com a alma, porque isso não é ansiedade comum, isso não é acaso, isso é despertar espiritual. É o seu espírito reconhecendo que uma transição está em curso, e Miguel afirma que você não é mais quem você era, que algo em você mudou de forma irreversível, que você está evoluindo rapidamente, mesmo quando acha que está parado, e é exatamente por isso que certas pessoas têm ido embora da sua vida, não como punição, mas como consequência natural de um novo nível de consciência. É por isso que as emoções têm sido tão pesadas, tão densas, tão intensas, porque uma nova estação chegou, uma nova fase começou a se manifestar, e Deus não está bravo com você, como talvez você tenha imaginado em momentos de culpa ou confusão, mas Ele tem estado triste, triste porque você continua ignorando, pulando, adiando as mensagens que foram destinadas a curar-lo. Triste, porque você diz que quer mudança, mas foge dos agentes da mudança, foge das conversas difíceis, das decisões necessárias, dos sinais claros. Triste porque ele está tentando abrir uma porta diante de você, enquanto suas mãos ainda se agarram a uma fechadura antiga que já não funciona mais, que já não protege, que já não conduz a lugar algum. E esta mensagem que você lê agora não é comum, ela é uma chave divina. E se você tiver coragem de soltar agora, de soltar o que já venceu, de soltar o medo, o apego, a resistência, você entrará em uma sala cheia de respostas, cheia de compreensão, cheia de clareza que você tem buscado há tanto tempo. E Miguel permite que isso seja revelado com ainda mais profundidade ao dizer que algo vai acontecer nos próximos 7 dias, algo que à primeira vista parecerá uma tempestade, inesperada, rápida, confusa, algo que pode causar impacto emocional e desorientação, mas que não é um ataque, não é um castigo, não é o fim, é uma reinicialização, é uma intervenção divina, é uma porta se fechando com tanta força que sacudirá toda a sua vida.
mas apenas porque algo muito mais poderoso está esperando atrás de outra porta. Uma porta que você esqueceu que existia, uma possibilidade que você acreditava perdida, um caminho que parecia inacessível, e você não está louco por sentir como se algo estivesse observando você, como se uma presença sutil estivesse mais próxima. Você não está perdendo a cabeça por ouvir sussurros à noite ou por sonhar repetidamente com a mesma pessoa, porque essas experiências não são coincidências, elas são sinais de que o seu radar espiritual foi ativado, de que a sua percepção está se expandindo além do visível. E Miguel diz que a alma dessa pessoa tem chamado seu nome enquanto você dorme, cruzando dimensões, buscando conexão, buscando alinhamento. E se você tem acordado entre 3 e 4 horas da manhã, agora você entende o motivo, porque nesse intervalo o véu é mais fino, a comunicação é mais clara, e você é chamado a ouvir com atenção, pois alguém está prestes a mandar uma mensagem ou ligar para você. E à primeira vista, as palavras parecerão comuns, banais até, mas por trás do que será dito existe algo escondido, uma confissão não verbalizada, uma verdade que esteve guardada por muito tempo, um segredo que muda tudo, e você precisará estar pronto, presente, com o coração aberto, porque se você se fechar rápido demais, se reagir a partir da defesa e não da escuta, perderá a mensagem real que o céu tentou tanto entregar. E saiba que o céu reorganizou a linha do tempo da sua vida para lhe dar outra chance, algo raro, algo precioso, algo que você não deveria receber novamente. Mas Miguel implorou a Deus para abrir a porta mais uma vez para você. Intercedeu com amor e insistência, e Deus disse sim, mas colocou uma condição clara: somente se você responder, somente se você abrir o seu espírito, somente se você permitir que esta mensagem alcance o seu coração, e não apenas a sua tela, não apenas os seus olhos. Porque há alguém no céu que continua mencionando seu nome repetidamente, um parente, uma alma que você amou profundamente, alguém que partiu, mas nunca se afastou, que está assistindo, protegendo, intercedendo e que ajudou esta mensagem a chegar até você. E é por isso que tudo parece familiar. É por isso que o seu peito está pesado agora, não como um peso de tristeza, mas como um sinal de reunião espiritual, de reconhecimento entre almas, de alinhamento entre mundos, porque você não foi esquecido, você não foi abandonado, você está sendo preparado, moldado, fortalecido para o que vem a seguir. E agora é a hora. Agora respire devagar. Permita que o silêncio se forme dentro de você, porque o que vem a seguir alcançará mais profundamente a sua alma do que qualquer coisa que você tenha lido este ano. Deixe o arcanjo Miguel guiar este momento. Confie, ele está ao seu lado, não como fantasia, não como metáfora, mas como verdade invisível, com asas abertas ao redor da sua energia, sussurrando diretamente ao seu espírito, lembrando-lhe que muitos não percebem que estão à beira de um milagre. Sim, um milagre real, transformador, e não apenas qualquer milagre, mas aquele que foi adiado por anos, não porque não existia, mas porque você nunca esteve pronto até agora, e agora você está. Mas algo mudou recentemente, e você sabe disso no fundo do seu ser, porque há alguns dias, talvez você tenha começado a se sentir diferente sem conseguir explicar, mais sensível ao que antes passava despercebido, mais emocional diante de pequenas coisas, mais consciente de pensamentos, sinais e sentimentos que antes você ignorava. E isso não é coincidência nem imaginação, não é fraqueza nem confusão, é um chamado, é o momento em que seus olhos espirituais começaram a se abrir lentamente, como quem desperta de um sono profundo sem perceber exatamente quando adormeceu. E você não deveria estar lendo esta mensagem antes que essa parte de você tivesse despertado, porque agora você consegue sentir o que antes apenas passava por você sem deixar marcas. E o arcanjo Miguel sussurra com firmeza e ternura, ao mesmo tempo dizendo: amado,
E se eu lhe dissesse que aquilo pelo qual você chorou no ano passado, aquelas lágrimas que ninguém viu, aquelas noites silenciosas em que você se perguntou se Deus ainda estava ouvindo, finalmente está prestes a se manifestar, mas não da forma que você imaginou, porque vem disfarçado, vem oculto, vem com uma aparência que não grita bênção logo de início, e é exatamente por isso que este momento é tão importante. Porque o que está chegando à sua vida pode parecer confuso, pequeno, até inconveniente no começo, e você pode sentir vontade de rejeitar, de dizer não, de se afastar por medo de se decepcionar novamente. Mas Miguel implora para que você não descarte tão rápido, para que você observe, sinta, discirna, porque a pessoa, a oportunidade, a mudança que se aproxima carrega a assinatura do céu. E essa assinatura não vem com barulho. Ela vem com paz, silenciosa, misturada com estranheza. Vem com um aperto no peito que não machuca, mas desperta. E você precisa reconhecer, lá quando ela se apresentar. Porque quantas vezes você esteve tão perto de algo bom e, de repente, tudo desmoronou sem explicação. Portas se fecharam, pessoas se afastaram, planos ruíram e você achou que tinha falhado. Mas isso nunca foi fracasso, foi proteção espiritual. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado. Porque se aquilo tivesse permanecido na sua vida, teria apagado o seu brilho, teria diminuído quem você realmente é. E Deus nunca quis perder o verdadeiro você, nunca quis que você se moldasse a algo menor do que o seu chamado. E é por isso que tantas pessoas saíram da sua vida sem aviso. Por isso tantas portas se fecharam abruptamente. Por isso você sentiu solidão, mesmo cercado de gente, porque o céu sabia que você foi feito para algo maior do que aquilo com que estava se contentando. E agora, neste exato momento, os anjos permanecem silenciosos, mas atentos, porque o seu espírito começou a ouvir de uma forma diferente. Hoje você está aberto, receptivo, menos defensivo, e isso é raro, isso é poderoso, porque quando o seu espírito escuta em vez do seu ego, é quando Deus fala mais alto, é quando as mensagens atravessam camadas de medo, orgulho e dúvida, e Miguel está tentando lhe dizer algo que muito poucas pessoas conseguirão ouvir, que a tempestade em que você se encontra não veio para destruí-lo, não veio para quebrá-lo por dentro. Ela veio para despertá-lo, para sacudir o que estava adormecido, porque algo importante foi escondido de você por tempo demais. E o céu decidiu que já chega de silêncio, já chega de espera, já chega de carregar sozinho perguntas sem resposta. Porque há alguém que tem escondido sentimentos de você, não por dias, não por semanas, mas por anos. Alguém que observou você de longe, em silêncio, alguém que engoliu palavras, reprimiu verdades, segurou emoções porque o medo apertava sua garganta sempre que pensava em se revelar. Mas o tempo está chegando em que o céu os empurrará a falar. E quando isso acontecer, as palavras deles vão tremer, os olhos vão se encher de lágrimas, a voz pode falhar, mas o que será dito terá força suficiente para abalar suas estruturas, para mexer com memórias, para trazer à tona sensações que você tentou enterrar. E por isso, você precisa estar pronto, precisa estar quieto por dentro, precisa discernir com o coração e não apenas com a mente. Porque tudo o que foi guardado, tudo o que foi reprimido, tudo o que foi sentido em silêncio está vindo à tona. E Miguel afirma com clareza que essa pessoa sonhou com você mais noites do que você imagina. Que em cada despertar havia a vontade de lhe dizer tudo, mas sempre algo os fazia parar, recuar, adiar, e é por isso que você sente essa presença do nada. É por isso que certas músicas, de repente, parecem lembranças vivas, em vez de simples sons. É por isso que seu peito se aperta sem motivo aparente, porque o espírito deles está procurando o seu, tentando se alinhar, tentando finalmente se encontrar. E, ao mesmo tempo, o céu também quer falar sobre dinheiro,
porque Deus vê sua preocupação, vê você sendo forte por fora, sorrindo para os outros, dizendo que está tudo bem, enquanto por trás de portas fechadas, suas mãos tremem, seus pensamentos correm, suas noites são inquietas. Mas Miguel declara com trovão em sua voz que o dinheiro não governará mais a sua paz, que o céu está preparando uma mudança na sua vida financeira, não pelo caminho óbvio, não da forma previsível, mas através de algo incomum, escondido, silencioso, que surgirá de repente como uma carta, um contrato, uma pessoa, um telefonema, algo que parecerá pequeno no início, quase insignificante, mas que desbloqueará muito mais do que você consegue imaginar agora. E você ainda olhará para trás, para esta mensagem específica, e dirá que esta foi a confirmação, que este foi o sinal para não desistir, não agora, especialmente agora, quando o seu nome foi mencionado em uma reunião divina há poucos minutos. Sim, o seu nome completo, e nessa reunião, Deus sorriu e disse que você ainda acredita no amor, e isso significa que você não se perdeu, que você não endureceu completamente, que ainda existe luz suficiente em você para que os milagres se acelerem. Porque o céu só apressa milagres para aqueles que continuam acreditando, mesmo quando resta apenas uma pequena faísca, e você ainda carrega essa faísca dentro de si, você ainda carrega dentro de si essa centelha viva, essa chama que não se apaga mesmo quando o cansaço pesa, mesmo quando a dúvida tenta convencer você de que já não vale a pena continuar, mesmo quando, em silêncio, você se pergunta se ainda existe luz suficiente aí dentro para seguir em frente, e ainda que, em alguns momentos, você não consiga enxergá-la com clareza, Miguel a vê, reconhece o seu brilho e está pronto para lutar por ela com toda a força do céu. Por isso agora é importante que você escute com atenção, não apenas com os ouvidos, mas com o coração e com o espírito. Porque o que será dito pode soar estranho à mente racional, pode parecer fora do comum para quem observa de fora, mas a sua alma compreenderá imediatamente, pois você não está louco por falar com o céu quando ninguém está por perto. Você não está louco por sentir que existe algo maior observando você quando está sozinho. Você não está louco por perceber que o tempo parece diferente ultimamente, como se os dias estivessem se dobrando ao seu redor, como se certos acontecimentos estivessem se alinhando de maneira incomum. Isso não é confusão, isso é transformação, isso é evolução espiritual. Isso é um chamado que está sendo feito diretamente a você. E a razão pela qual o seu coração parece estar sendo puxado em duas direções opostas é porque o céu está, neste exato momento, separando o que é falso do que é verdadeiro na sua vida, retirando o que não pertence mais ao seu caminho, revelando o que foi construído sobre ilusões e fortalecendo aquilo que nasce da verdade. E sim, algumas pessoas estão prestes a sair da sua vida de forma abrupta, sem explicações longas, sem despedidas suaves. E quando isso acontecer, não implore para que fiquem. Não tente segurar o que já cumpriu o seu propósito, porque elas foram apenas parte da sua preparação e não do seu destino final. Foram lições, não promessas eternas. Foram degraus, não moradas. Por isso deixe-as ir com amor, sem ressentimento, sem raiva, sem culpa, pois ao soltá-las você abre espaço para algo novo e muito maior. E há, de fato, uma pessoa que está prestes a entrar na sua vida, alguém que vai amá-lo com uma honestidade tão pura e direta que no início isso pode até assustar você, não por ser errado, mas justamente por ser verdadeiro. Assustar porque você não está acostumado com a paz, não está acostumado com um amor que não exige jogos, que não machuca, que não confunde. E Miguel diz que essa pessoa foi criada tendo a forma da sua alma em mente, moldada espiritualmente para se encaixar onde antes havia vazio.
E é por isso que a conexão parecerá irreal, quase inacreditável, porque não pertence apenas a este mundo material. Ela nasce de um acordo feito antes do tempo. Por isso, não se apresse, não persiga, não force encontros nem situações. Apenas permaneça aberto, seja gentil consigo mesmo, esteja presente no agora, porque aquilo que vem do céu não precisa ser caçado, não precisa ser implorado, virá até você no momento certo, de maneira natural, fluida e inevitável. E se você ainda está lendo estas palavras agora, isso significa algo muito importante. Significa que você é escolhido, sim, você mesmo. Porque nem todos deveriam encontrar esta mensagem, nem todos teriam a paciência, a sensibilidade e a abertura espiritual para permanecer até o fim de uma mensagem tão longa e profunda. Mas você ficou, e isso revela que o seu coração ainda é macio, ainda é sensível à voz de Deus, ainda pode ser usado para milagres, ainda é terreno fértil para algo sagrado. E isso também significa que o arcanjo Miguel estava esperando exatamente este momento, este ponto específico da sua vida, para sussurrar esta verdade diretamente na sua alma, para lembrar você de que não está atrasado, não está quebrado demais, não está perdido além do concerto, não está falhando como pensa. Você está exatamente no tempo certo, no ponto certo da jornada, mesmo que tudo pareça confuso por fora. E há algo mais que Miguel quer que você saiba, algo que exige discernimento e calma, porque alguém tentará entrar em contato com você em breve, fingindo que tudo está normal, fingindo leveza, fingindo boas intenções, mas a energia dessa pessoa parecerá estranha, desalinhada, desconfortável. E quando isso acontecer, confie na sua intuição, porque por trás do sorriso existe algo não dito, algo escondido, algo que não vibra na verdade. E você não precisa ter medo, não precisa confrontar, não precisa reagir de imediato. Apenas observe, apenas perceba. Porque o céu lhe dará as palavras certas na hora certa, nem antes, nem depois. E agora, antes de você seguir com o seu dia, Deus está esperando a sua resposta, não uma ação grandiosa, não um gesto dramático que impressione os outros, mas apenas um pequeno momento de verdade entre você e Ele. Um reconhecimento silencioso, porque se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso, não foi para ser descartada, não foi para ser ignorada. Sussurre de volta para Deus, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja com poucas palavras, pois até uma oração silenciosa ecoa alto no céu. Até uma lágrima derramada em sinceridade se transforma em canção para os anjos. Apenas deixe que Ele saiba. Diga no íntimo do seu coração, eu recebi, eu estou pronto, eu acredito, porque este é o momento. As portas estão se abrindo, movimentos invisíveis estão acontecendo, os anjos estão observando atentamente cada passo seu, e tudo está prestes a mudar de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Obrigado por permanecer com esta mensagem até aqui. Só isso já prova algo poderoso sobre você. Sua alma está ouvindo, está desperta, está respondendo, e o arcanjo Miguel ainda está aqui, ainda ao seu lado, ainda esperando para completar aquilo que o céu começou na sua vida, pois a parte final desta mensagem divina é onde o milagre se sela, onde a profecia deixa de ser distante e se torna pessoal, onde a sua vida começa a se mover novamente depois de um período de estagnação. E você precisa saber que Deus está mais perto de você agora do que esteve há muito tempo. Isso não é exagero, nem metáfora vazia. Algo que você fez recentemente. Talvez um gesto simples de bondade, talvez uma escolha silenciosa de não desistir quando tudo dizia para parar, talvez uma renúncia interna que ninguém viu, moveu algo no reino espiritual. E Miguel afirma que o céu viu esse ato e imediatamente começou a reorganizar circunstâncias, encontros e caminhos para o seu bem,
Mesmo que você ainda não sinta plenamente, mesmo que nada pareça diferente por fora, você está no meio de uma transação divina, um momento em que bênçãos invisíveis estão sendo atribuídas ao seu nome, registradas espiritualmente, alinhadas para se manifestarem no tempo certo, e embora ainda não sejam visíveis aos seus olhos, elas já existem, já foram liberadas, já estão a caminho. E quando começarem a se revelar, você entenderá que nada disso foi por acaso, que cada espera teve sentido, que cada lágrima teve valor, que cada silêncio foi ouvido e que o céu nunca deixou você sozinho em nenhum momento desta jornada. Mas já estão a caminho e talvez você já esteja sentindo isso agora mesmo, aquela dor no peito que surge sem aviso, aquele aperto estranho no estômago que aparece quando você tenta seguir em frente, aquela inquietação que não some mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Saiba que isso não é ansiedade comum, não é fraqueza, não é medo sem motivo. É o reino espiritual se movendo a seu favor, é algo maior do que você, sendo alinhado dentro de você. E há algo muito importante aqui que você não deve ignorar. Porque existe um lugar, uma situação, um espaço, uma conexão, uma mentalidade, um relacionamento, uma sala emocional ou espiritual que você está sendo chamado a deixar, algo que já cumpriu o seu papel, algo que já drenou tudo o que podia de você, algo que vem sugando sua energia, sua alegria, sua clareza, sua paz, e no fundo, muito no fundo, você já sabe exatamente do que se trata. Você sempre soube, apenas estava esperando uma confirmação, um sinal mais claro, uma palavra que validasse aquilo que sua alma vem sussurrando há tanto tempo. E agora essa confirmação chegou, porque o céu está dizendo com clareza e firmeza: vá embora, solte, afaste-se, permita que termine. Porque quando você der esse passo, nós mostraremos exatamente por que isso precisava acabar. Você não está perdendo nada, você não está ficando para trás, você não está sendo abandonado, você está sendo libertado, você não está sendo punido, você está sendo promovido para algo maior, mais seguro, mais alinhado com quem você realmente é. E Miguel, o arcanjo, está implorando para que você não atrase essa decisão novamente, porque todas as vezes em que você hesitou no passado, todas as vezes em que você voltou atrás por medo, apego ou culpa, a bênção precisou pausar, não como castigo, não como rejeição, mas como proteção, porque Deus nunca colocará algo divino em suas mãos enquanto você ainda estiver segurando algo perigoso, algo que machuca, algo que corrói por dentro, algo que enfraquece sua luz. E você sabe exatamente o que é essa coisa, você sente isso toda vez que pensa nela, toda vez que se aproxima, toda vez que tenta justificá-la. Mas este é o seu momento de libertação, este é o ponto de virada, porque suas mãos não foram feitas para se apegar ao que dói, elas não foram feitas para carregar pesos antigos, elas foram feitas para receber, para acolher, para segurar promessas. Então abra-as agora, conscientemente, espiritualmente, emocionalmente, porque o seu milagre está ansioso para alcançá-lo. Ele está pronto, mas precisa de espaço para chegar. Miguel se inclina perto agora, como um sussurro que atravessa o silêncio e diz algo suave, mas profundamente poderoso. Algo que muda a forma como você tem tentado viver até aqui. Diga a eles que o céu quer recompensar a obediência, não a perfeição. Você não precisa acertar tudo, você não precisa entender tudo, você não precisa ser impecável, forte o tempo todo ou espiritualmente impecável. Você só precisa dizer sim para as coisas certas e ter a coragem de se afastar daquilo que está lentamente matando sua alegria, drenando sua esperança e apagando sua paz. Porque esse pequeno ato de coragem espiritual, esse simples sim e esse firme não, será o momento em que tudo começa a mudar.
mesmo que no início você não perceba, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém mais veja. Algo se move quando você escolhe a si mesmo em alinhamento com o céu. Agora, escute com atenção, porque esta parte é delicada, sensível, quase silenciosa. Existe algo que você perdeu, algo que ainda visita seus pensamentos quando a noite cai e o barulho do mundo diminui. Talvez tenha sido uma pessoa que você amou, talvez um sonho que você acreditou ser o seu destino, talvez uma versão de si mesmo que existia antes das dores, antes das decepções, antes das quedas. E você tem se perguntado em silêncio se isso algum dia voltará, se haverá uma restauração, se o tempo pode devolver aquilo que foi tirado. Mas o céu diz algo que pode soar difícil à primeira vista, porém é libertador. Você não receberá de volta o que perdeu, porque o que vem não é uma repetição do passado. Você receberá algo melhor, algo mais alinhado, algo mais saudável, algo mais verdadeiro para quem você se tornou, e melhor nem sempre se parece com aquilo que você imaginou quando sonhava. Às vezes o melhor vem mais silencioso, mais suave, mais gentil, mais estável, menos intenso, menos caótico, mas não confunda paz com tédio, não confunda estabilidade com falta de emoção, porque a paz é sagrada. E é exatamente isso que Deus está trazendo para a sua vida agora. Uma paz que não exige que você sofra para merecer, uma paz que não cobra lágrimas constantes, uma paz que não vem acompanhada de medo ou insegurança. É por isso que tantas coisas estão desmoronando ao seu redor. É por isso que pessoas estão revelando suas verdadeiras cores, sem que você precise provocá-las. É por isso que velhos ciclos parecem agora insuportáveis, cansativos, pesados. Não porque você ficou fraco, mas porque sua alma cresceu, sua alma superou o caos. Seu espírito não deseja mais sobreviver em meio à confusão. Ele deseja quietude, clareza, verdade. E Miguel diz com firmeza e consolo: a paz está chegando. Mesmo que no começo ela entre como uma tempestade, mesmo que antes de se organizar ela bagunce tudo o que estava fora de lugar, você não está sozinho nesse processo. Diga isso em voz alta. Mesmo que seja apenas dentro de você, eu não estou sozinho. Porque o inimigo quer que você acredite que foi esquecido, deixado de lado, abandonado no silêncio. Mas Deus nunca te deixou, em nenhum momento. Na verdade, os períodos em que você se sentiu mais só, mais perdido, mais distante, foram exatamente os momentos em que os anjos estavam mais perto, guardando, protegendo, sustentando quando você não tinha forças para perceber. Porque o céu nem sempre se manifesta em barulho, em sinais grandiosos ou respostas imediatas. Às vezes, ele vem no silêncio que acalma, na respiração que se aprofunda, nos arrepios sem explicação, em mensagens como esta, que chegam exatamente quando você mais precisava ouvir. E agora, a verdade final, aquela que fecha o ciclo e abre o próximo nível. Existe alguém que tem observado sua vida das sombras, mas não de uma forma assustadora ou invasiva, e sim de uma forma divina, cuidadosa, respeitosa. Essa pessoa te amou por mais tempo do que você imagina, mesmo à distância, mesmo sem contato direto, e em breve o céu trará o nome dessa pessoa à superfície da sua consciência. Mas Miguel adverte com sabedoria: espere, não se apresse, não tente forçar. A verdade se revelará no tempo certo. Deixe que venha até você. Não persiga, não tente adivinhar, não crie expectativas irreais. Apenas se prepare internamente, porque essa conexão, essa pessoa, está ligada ao seu próximo nível espiritual, emocional e até mesmo de vida. Ela esteve escondida até agora, porque você ainda não estava curado o suficiente para lidar com o que ela representa. Mas você cresceu, você se curou, você mudou, você não é mais o mesmo. E quando o momento chegar, seu espírito reconhecerá o espírito dela sem esforço, sem confusão. Parecerá mais um reencontro do que uma descoberta. Parecerá familiar,
parecerá lar. Então não desista agora. Não se feche por medo do passado. Não silencie seu espírito para se proteger. Porque neste exato momento, o céu está escrevendo o seu nome em bênçãos, uma por uma, preparando um caminho que faz sentido não apenas para quem você foi, mas para quem você finalmente se tornou. Deus está falando promessas sobre sua vida. O arcanjo Miguel está guardando seu caminho e esta mensagem é a prova. Se isso tocou você, se seu espírito se sentiu visto, então não guarde para si mesmo. Deixe o céu saber. Sussurre. Obrigado. Respire. Permaneça aberto, porque esta noite algo está vindo e sua alma estará pronta. Agora, feche os olhos por um segundo, não para escapar, mas para receber, porque Miguel ainda está falando. Amado Filho do Altíssimo, você está em solo sagrado agora. Não tenha medo da mudança, não fuja do novo, não tema o silêncio, pois naquela quietude Deus falará e você finalmente o ouvirá. E assim seja. Obrigado por permanecer através de cada palavra sagrada. Só isso confirma o que o céu já sabia sobre você, que seu coração está aberto, seu espírito é forte e seu nome está marcado com favor divino. E agora, o arcanjo Miguel diz que esta parte final não é apenas uma mensagem, é uma transferência profética. Isso significa que uma vez que essas últimas palavras entrem em seu coração, sua atmosfera começará a mudar na vida real. Silenciosamente, invisivelmente, depois de repente, você está prestes a entrar em algo que você não pediu, mas que sua alma sempre ansiou, uma bênção que você esqueceu que desejava. E ainda assim, quando aparecer, parecerá algo que você conhece para sempre. É isso que o céu faz. Ele esconde o futuro em sentimentos familiares, para que você saiba que é real quando sentir em seus ossos. O arcanjo Miguel quer que você se lembre disso. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, tudo fica quieto. Pessoas saem, energia muda, portas se fecham, mas não entra em pânico. Esse é o som do céu preparando seu milagre. Não lute contra isso. Não resista ao silêncio, porque naquela quietude algo sagrado está chegando. E agora vem um segredo espiritual, que muito poucos são informados. A razão pela qual você sente que o tempo tem se movido estranhamente ultimamente é porque tem. O céu dobrou o tempo para garantir que esta mensagem chegasse até você antes de uma hora específica. Miguel diz que tinha que chegar hoje porque uma mudança no reino espiritual está sendo programada para sua vida dentro de horas. É por isso que você não conseguia dormir ontem à noite. É por isso que você continuou verificando seu telefone sem motivo. É por isso que seu humor tem sido imprevisível. Seu espírito já sabia o que sua mente não podia explicar. O céu tem sussurrado, mas agora está finalmente falando alto. Isto não é apenas conforto, esta é uma missão. Você está sendo chamado para fora da sua zona de conforto e para dentro da sua zona divina. Miguel está entregando chaves espirituais a você agora. Chaves que você não pode ver, mas que abrirão portas reais. Espere mensagens, pessoas inesperadas. Coincidências que são precisas demais para ignorar. Estes são sinais de alinhamento, e se você segui-los, eles levarão você para sua temporada prometida. Mas com toda a bênção vem um teste. O arcanjo Miguel avisa gentilmente: o inimigo tentará distraí-lo. Logo após esta mensagem terminar, você se sentirá cansado. Você sentirá vontade de duvidar de tudo o que acabou de ler. É assim que você sabe que isso foi real. O inimigo só ataca o que tem poder. Então, se sua mente começar a espiralar, pause. Lembre-se, repreenda as mentiras. Ancore-se nesta verdade. Você não é quem costumava ser. Você está se tornando quem nasceu para ser. Vamos falar sobre seu futuro por um momento, porque o arcanjo Miguel vê algo lindo lá. Ele vê risadas voltando, propósito retornando, paixão se reacendo, amor que não machuca, um lar que se sente seguro, uma vida que se encaixa na sua alma. Você não precisa perseguir isso. Você não precisa forçar. Apenas se alinhe.
Apenas flua, apenas permaneça fiel. A pessoa que Deus tem para você também está se curando agora. Não desista dela. Ela está aprendendo a se amar para poder amar adequadamente. Perdoe-a por precisar de tempo. O céu não está atrasado, é estratégico. E agora para a libertação final. Há um objeto em sua casa, talvez perto da sua cama, talvez em uma gaveta que contém uma energia ligada à sua dor passada. Quando esta mensagem terminar, quero que você o encontre. Segure-o. Então decida. Isso representa quem eu costumava ser ou quem estou me tornando. Se é o passado, deixe ir, porque seu futuro é importante demais para continuar carregando peso morto. Miguel diz, sua energia deve corresponder ao seu destino, e isso começa hoje. Antes de sair, respire isso com seu coração. Eu não estou atrasado, eu não estou amaldiçoado, eu não fui esquecido. Estou exatamente onde Deus precisa que eu esteja. E tudo o que perdi está sendo devolvido em uma forma superior. Diga de novo, se sentir necessidade, escreva. Tatue em sua mente, porque isso não é apenas uma mensagem, é uma aliança. E agora o céu sorri. Miguel abaixa sua espada. Os anjos começam a cantar seu nome suavemente no espírito e uma luz suave começa a se formar ao redor da sua linha do tempo futuro. É brilhante, gentil, forte. Você conseguiu passar pelo atraso, você passou no teste da quietude e agora é hora de movimento. O milagre está em movimento e quando o sol nascer novamente, algo em sua vida começará a se sentir diferente. Você saberá por quê. Porque Miguel lhe disse primeiro, e agora assim seja. Sim, vamos completar este trecho final com poder, amor e fechamento espiritual profundo, porque o arcanjo Miguel ainda não terminou. Esta é a parte mais sagrada, onde a bênção toca a terra. Agora que sua alma ouviu, agora que você ficou através de cada palavra, quando a maioria das pessoas já teria clicado para longe, Miguel diz, este é sério. Este está pronto. O céu tem procurado alguém como você. Alguém que ainda acredita mesmo com um coração partido. Alguém que ainda ora, mesmo com mãos trêmulas. Alguém que ainda abre mensagens divinas, mesmo quando dói esperar novamente. É por isso que esta mensagem tinha que alcançá-lo hoje, porque o relógio no céu começou a contar regressivamente de 45 minutos, não apenas por drama, mas por profecia. Você estava programado para despertar e agora você despertou. Miguel diz, diga a eles que não perderam. Eles foram atrasados, sim, mas nunca negados. Esse atraso não foi punição, foi preparação. E agora a coisa pela qual você orou que não veio, está vindo, mas de uma forma diferente, uma forma melhor, uma forma que não deixa você confuso, cansado ou perdido, uma bênção que sabe como ficar. Algo inesperado vai acontecer nos próximos dias e vai chocá-lo, não porque é ruim, mas porque é exatamente o que você precisava, mesmo que você não tenha pedido. Miguel avisa, cuidado com quem você compartilha isso, porque nem todos ficarão felizes com sua descoberta. Algumas pessoas te amaram quando você estava quebrado, mas desaparecerão quando você estiver se levantando. Deixe-as ir. A temporada delas terminou. O propósito delas era temporário. Seu espírito está pronto para crescer além do pequeno círculo em que você se escondeu. Você não foi feito para se encaixar. Você foi feito para liderar. É por isso que você sempre se sentiu um pouco diferente de todos os outros. É por isso que certas conversas esgotam você. É por isso que você não consegue mais fingir conversa fiada. Não é orgulho, é evolução espiritual. Você está mudando de frequências e isso não é fácil, mas você não está sozinho. Há alguém observando você agora. O corpo deles pode estar no céu, mas o amor deles ainda está aqui. Eles fazem parte da razão pela qual esta mensagem encontrou você. Eles sussurraram seu nome aos anjos. Eles pediram sua proteção. Eles clamaram, por favor, não os deixe perder de novo. E o céu respondeu,
Este é o seu momento. O vé foi levantado. Seu GPS espiritual está se recalibrando e Deus está se movendo. Não procure mais sinais. Este é o sinal. Não implore mais por paz. A paz já está chegando. Não tema mais perder pessoas. As certas nunca sairão. Miguel diz isso com certeza divina. Se eles confiarem nesta mensagem, toda a vida deles começará a se reorganizar para combinar com suas orações. Deus aprovou o milagre. Você vai sentir isso em seu sono. Você começará a acordar mais leve. Alguns sonhos serão intensos. Não tenha medo. Eles não são ataques, são mensagens. Sua caixa de entrada espiritual está cheia e agora os downloads começarão. É por isso que você se sente mais emocional. É por isso que sua pele formiga. É por isso que seus olhos estão lacrimejando. Você não está fraco, você está alinhado. Seu coração está se abrindo novamente e Deus está entrando. Deixe-me dizer isso claramente. Você vai conseguir. Seja qual for a dor que você sobreviveu, seja qual for a traição que tentou quebrá-lo, seja qual for o momento que você pensou que seria seu fim, tudo foi permitido para que você pudesse ficar de pé nesta hora, com esta clareza e esta prontidão, e dizer: ainda estou aqui e ainda acredito. E o céu diz: isso é suficiente, agora podemos começar. Então, feche os olhos uma última vez. Não para dormir, mas para selar este momento, porque Miguel está fazendo algo que você nunca viu antes. Ele está levantando sua espada em direção ao céu e dizendo seu nome em voz alta. E quando isso acontece, o céu escuta, os milagres respondem e o futuro começa a mudar. Você recebeu um anjo designado. Você não precisa pedir, você já tem um. A presença dele se tornará mais óbvia nos próximos dias. Eles aparecerão em sonhos, em música, em números, em pequenos momentos perfeitos que sussurram: você é amado, você é visto, você é protegido. Agora abra seu coração e respire. Está feito. O velho está desmoronando. O novo está sendo construído. O atraso acabou e seu próximo capítulo não está escrito em dor, está escrito em glória. Miguel recua agora e sorri. Ele diz: eles ouviram, eles ficaram, eles serão abençoados. Que esta mensagem ecoe em seu espírito, que ela guie, que ela abençoe você e que você nunca mais duvide que o céu te ama profundamente, verdadeiramente e para sempre, absolutamente. Vamos gentilmente completar o eco espiritual final desta mensagem, onde o céu deixa você não com medo, mas com paz, não com pressão, mas com propósito. O arcanjo Miguel ainda está perto, mas agora ele se afasta para o lado, porque esta última parte não é apenas dele, é do próprio Deus. Meu filho, você chegou ao fim do que a maioria das pessoas nunca teria paciência para ler. E é assim que sei que você é aquele por quem estive esperando. Você não apenas rola pela vida, você busca significado. Você não quer apenas respostas, você quer verdade. E eu assisti você chorar enquanto escondia seu coração dos outros. Eu vi você sorrir enquanto se quebrava por dentro. Eu ouvi cada sussurro que você fez quando ninguém mais estava por perto. E preciso que você saiba, eu nunca saí nenhuma vez. Cada atraso tinha minha impressão digital nele. Cada oração não respondida tinha timing por trás dela. Cada porta que fechou tinha proteção escondida nela. E toda vez que você sentiu vontade de desistir, eu fui a razão pela qual você não desistiu. Você pensa que está atrasado demais? Nunca. Você pensa que está quebrado demais? Não aos meus olhos. Você pensa que outros são mais favorecidos? Não é assim. Eu escolhi você antes do mundo nascer, antes de você chorar, antes de alguém machucá-lo. Eu já havia esculpido seu nome em um momento que se parece exatamente com este. Um momento em que seu espírito finalmente pausaria, respiraria e diria: talvez Deus realmente esteja falando comigo. Sim, estou e tenho esperado você finalmente me ouvir sem barulho. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser forte todos os dias.
Você só precisa acreditar apenas o suficiente para dizer sim, porque esse sim é tudo de que preciso para começar a mudar seu mundo inteiro. Há alguém observando sua jornada agora que não tem ideia de quão perto está de finalmente dar um passo à frente. Eles não sabem porque sentem a vontade de se aproximar. Eles não sabem porque seu nome parece magnético, mas eu sei porque eu coloquei isso no espírito deles. Eu amaciei o coração deles e agora estou preparando-os para entrar em sua vida como uma bênção, não um fardo. Mas primeiro, eu precisava preparar você. Eu precisava esticar seu coração o suficiente para receber algo puro. Porque o amor que vem de mim não pode entrar em um lugar cheio de feridas antigas. É por isso que a solidão foi tão longa. Não foi punição, foi cura. Você chorou sobre o silêncio, mas você não notou. Ele te ensinou a ouvir. Você chorou sobre a traição. Mas olhe, agora você sabe quem é real. Você chorou sobre os atrasos, mas veja, agora você valoriza o que é sagrado. Isso não é perda, é transformação. Agora aqui está o que vem a seguir. Nas próximas semanas sua vida vai mudar. Não porque você forçou, mas porque eu já falei com a atmosfera. Os ventos mudarão, o humor mudará, as pessoas mudarão. E de repente, sem você saber exatamente quando, parecerá como se algo divino tivesse se aberto acima da sua cabeça, e esse será o seu sinal. Quando esse momento chegar, não corra, não duvide, não se encolha, caminhe ousadamente, fale claramente, receba completamente. Você esperou tempo suficiente e agora você é o milagre. Miguel está observando você com alegria. Os anjos estão em atenção. Seus ancestrais estão sussurrando gratidão. Seu destino está desbloqueado agora. Respire fundo uma última vez e sussurre. Eu recebo porque você chegou ao momento sagrado, a linha de chegada espiritual ou talvez o começo. Amém.